Quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre um trabalho social que ajuda pessoas com dependência química. Vamos falar também sobre uma palestra da ADESG que fala do Brasil em face do panorama político e econômico no mundo. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje, nós recebemos o professor Erickson Aragão e também o professor Edson Steca. E como convidados de hoje, recebemos o embaixador Marcos Henrique Camilo Cortes e o missionário Wanderson Luiz de Oliveira. E a dependência química é uma doença que atinge pessoas do mundo inteiro. E aqui em Juiz de Fora existem pessoas que usam a própria experiência de vida para auxiliar os dependentes a superar esse transtorno. Hoje aqui no Mesa de Debate você vai conhecer um desses exemplos e vai entender como ele trabalha para ajudar as pessoas que passam pelo mesmo mal que ele já passou. Para isso recebemos o missionário Wanderson Luiz de Oliveira, que está aqui conosco. Obrigado pela sua presença aqui na nossa Mesa de Debates. Para a gente começar a nossa conversa, queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo, a sua história de vida. O senhor é um ex-dependente químico, como que foi essa sua trajetória até a recuperação? Uma das coisas maravilhosas é que Deus ele transforma as nossas vidas através do livre-arbítrio. Eu sofri muitos anos com a dependência química e comecei muito novo a usar drogas. E o que aconteceu? A minha vida, então, foi se transformando através do caráter da família, porque eu não tinha uma família que me apoiava. Então, a gente cresceu num lar muito difícil e começou o envolvimento com as drogas. E quando começou o envolvimento com as drogas, eu comecei da maconha, porque eu falo uma coisa para vocês, um abismo puxa outro abismo, e quando eu comecei o envolvimento com as drogas, no começo era muito bom, era divertido, porque é o primeiro amor, e tudo quando nós estamos no primeiro amor, no êxtase, nós gostamos, nós amamos, mas depois eu entendi aonde a droga me levou. Eu cheguei a passar pela maconha, pela cocaína, e o meu último estado foi o crack. O crack foi devastador na minha vida, a qual eu não tinha nem roupa mais, e eu perdi a minha família. Eles não acreditavam mais em mim, mas, em primeiro lugar, foi o meu livre-arbítrio, a minha vontade de mudar e o poder de Deus que mudou a minha vida. Eu digo uma coisa para vocês, o poder de Deus, ele só age através da nossa vontade, do nosso querer. Independente da religião, você tem que crer que existe um Deus que pode tirar, que pode nos livrar dos caminhos das drogas e de outros caminhos. Missionário Wanderson, primeiro a gente está vendo que você está emocionado aqui, eu acho que é muita inspiração, nesse momento aí, sobretudo que você já confidenciou para a gente aqui, de certa forma vai externar aqui no programa de hoje também. Estamos aqui do lado de um diplomata, mas tem o Steca aí, o João, e ali o telespectador conosco. Mas eu queria saber de fato o seguinte, muita gente hoje, por conta até de alguns membros de algumas religiões, eles estão caindo numa desconsideração, está visando muito a questão do lucro, do bem pessoal, entendeu? A igreja virou até franquia, algumas igrejas, E o senhor está colocando aí que pela fé foi retirado do meio da droga, Existe isso mesmo? É só através da fé mesmo? Tem que ter esforço pessoal? Como é que Deus age nesse momento? Como é que ele agiu em relação ao seu caso? Eu costumo dizer que você age e Deus reage. Porque se você não tomar a decisão, você não dá o primeiro passo, você nunca vai sair daquele buraco. E outra coisa, é verdade mesmo, muitas congregações, igrejas, eles estão buscando muitos bens materiais. Mas só que eu aprendi que não adianta a gente buscar os bens materiais aqui, que isso tudo é passageiro. Então, nesse sofrimento, eu aprendi o quê? Que eu tenho que ajudar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão lá. Eu não posso ficar parado, eu não posso deixar os meus amigos, e aqueles também que eu não conheço também, que passei a conhecer através dos trabalhos em clínicas. Eu faço muita palestra em clínicas a respeito da recuperação do crack, porque muitas pessoas disseram assim, olha, o crack é impossível de se recuperar. Mas, baseado na Bíblia, que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito assim, porque para Deus nada é impossível.
a pedra, o crack, a dependência química não pode ser algo que impeça a gente de receber a nossa vitória, de ser feliz. Então a gente tem que amar, em primeiro lugar. Primeira coisa que a gente tem que carregar no nosso coração, o amor. Por quê? Tem muitas pessoas que são assim realmente, estão querendo lucrar com a fé, estão querendo lucrar com a religião. E religião não salva ninguém, quem salva a gente é Jesus. E uma das coisas que eu tenho visto nas igrejas, tenho percebido, e não só nas igrejas, mas na humanidade, que nos últimos dias o amor de muitos tem esfriado. A gente tem olhado as coisas com os olhos físicos, entendeu? A gente temos colocado limite no poder de Deus e na força de vontade do ser humano, porque também tem a nossa parte também. Deus ele vai fazer, mas tem que ter a tua parte. Você tem que se esforçar, mas tem pessoas que não se esforçam. Eu gostei que você falou de umas coisas importantes aqui. O encontro com Deus e o poder de escolha. Você encontra Deus, na minha concepção, por dois motivos. Ou pelo amor, ou pela dor. No seu caso, foi pela dor. Você não tinha encontrado Ele. Você tinha simplesmente abandonado. Mas quando doeu em você, a dor de ser um viciado, você buscou Deus. Então você encontra Deus pelo amor que você foi educado e você foi direcionado para aceitá-lo e para amá-lo e respeitá-lo. Ou então você abandona esses parâmetros e parte para as desgraças. E a desgraça te leva à dor. E a dor faz com que você se arraste e vá buscá-lo. E foi o que você fez. E hoje você serve de exemplo e vem aqui dar o seu testemunho. Parabéns. Questão de escolha. Nós temos uma fase na vida em que nós podemos escolher essa via ou esta via. Eu fui um jovem que saí cedo de casa para tentar a vida. E tive todas as oportunidades de pender para onde você foi. Nós todos tivemos essa oportunidade. Você está na escola, você é assediado. Até dentro das Forças Armadas, eu estive dentro do quartel. Fiquei 11 anos lá. E lá também tem o lado mau. Se você não testemunhou, mas tem sim. Há poucos dias nós assistimos um cabo do Exército, mais 2 soldados, com um caminhão das Forças Armadas transportando 10 toneladas de maconha. Tudo bem? Então você tem o lado mau. E tem o lado bom. Você escolhe o lado que você quer. A questão de escolha. A vida inteira nossa é feita de escolha. Até no seu casamento, na sua profissão, no seu comportamento. E eu queria que o senhor complementasse isso tudo que nós falamos aqui. Questão da escolha é verdade mesmo. E sobre Deus também. Nós não podemos colocar um culpado. Por que você entrou no mundo das drogas? Foi a minha escolha, foi meu óbito, realmente, porque tem muitas pessoas que passaram até coisas mais difíceis do que eu e conseguiram superar este caminho do mal. Só que é o seguinte, eu acredito que existe forças espirituais também que agem. A gente vivemos num mundo físico, mas também há um mundo espiritual além desse. Então, o que acontece? Existe uma coisa que nós estudamos muito na Bíblia, chamada de maldição hereditária. É uma maldição que é passada de família. E Sim. Ela só é quebrada pela sua força de vontade. Pela sua escolha. Pela minha escolha e pelo poder de Deus. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tinha um pai que era alcoólico, ele batia muito na minha mãe, e eu pirracei ele de maneira errada. Em vez de eu provar para ele, pai, eu vou mostrar para o senhor que existe um caminho melhor, eu vou honrar o senhor, vou honrar minha mãe, independente do sofrimento que eu estou passando, eu vou honrar. Mas não, eu coloquei no meu coração, para mim pirraçar ele, para chamar a atenção dele, eu vou para o caminho que ele detesta. Que o meu pai sempre falava assim, eu detesto malandro, eu detesto droga, eu bebo cachaça, mas detesto droga. Olhei um dia para ele e falei assim... Como se a cachaça não fosse. Como se a cachaça não fosse. Aí eu olhei para ele um dia e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou me envolver nisso mesmo, porque assim eu vou chamar a atenção dele. Porque pelo alcoolismo meu pai era muito ausente, e eu queria muito carinho, atenção do meu pai, e queria também que ele parasse de beber, mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer aquilo que contraria ele. Então, fazendo isso, não foi ele que foi o maior atingido. Você fez pior. Você fez pior.
fiz pior. Missionário, na realidade, vocês estão falando aí que existe uma opção, né? Existe uma saída, existe um caminho. Eu queria até deixar uma pergunta, não sei se o João vai permitir responder ainda nesse bloco, mas existem algumas pessoas que não têm saída, né? Camadas vulneráveis hoje da sociedade, né, enfrentam a questão da droga como única e exclusiva opção. Por quê? Porque ali tem o rico que se enriqueceu, que é o traficante, né, que está lucupletando, que está arrecadando, é um bom comerciante, certo? E ali ele oferece os benefícios daquilo que ele está vendendo ali, né? Que muitas vezes tem o envolvimento do judiciário, do poder de polícia, que às vezes é conivente, inclusive, certo? Agora, o que eu queria perguntar, missionário, é que se realmente existe a opção para todos. Porque se a gente sabe que existem camadas vulneráveis da comunidade, que a única opção passa pela droga, como esse jovem sai dessa comunidade, como ele se abstém de todo aquele processo, certo? Ou ele se blinda, né, a ponto de não se aderir àquele processo e vai buscar estudar, vai buscar trabalhar. Né? No seu caso, Teca, você falou, eu tive a opção da escolha, livre-arbítrio. Sim. Né? O senhor, missionário, o senhor colocou, olha, eu fiz até por uma questão de família, ou até uma questão de genética também, que tem isso também, a genética. Agora, sobretudo sabendo que a gente tem comunidades carentes, comunidades, pessoas vulneráveis, a droga está ali, hoje como sobrevivência para uns, né? E muita influência do meio, né? Influência é a palavra. E a ação do Estado fragilizada porque o Estado não vai lá. E aí, missionário, o que eu queria saber, o senhor vai lá na boca de fumo, o senhor conversa realmente com um dependente químico? Ou o senhor fica esperando na igreja ou lá já no centro de reabilitação? Eu estava falando isso, e sempre quando eu estou nas minhas ministrações, eu falo assim, a igreja ela tem que sair das quatro paredes. Hoje está sendo pregado um evangelho tranquilo. Eu passo, a minha família está feliz, está tudo bem comigo, o resto não estou nem aí. Assim não é a minha ação. A minha ação é sair e de encontro com essas pessoas. Eu faço trabalho sim, faço trabalho nas bocas de fumo, entro dentro das bocas de fumo, converso, e uma coisa que você falou é verdade mesmo, tem muitas pessoas que encontrou só aquela opção. Porque o crime, eu tenho que dizer isso abertamente, porque as drogas, o crime, ele é fornecido pela alta sociedade. A parte baixa, ela sofre o reflexo. Tudo começa lá em cima. O traficante, o grandão, muitas das vezes ele nem é atingido. E quem é atingido? É, como eles dizem lá, os soldados, aqueles que estão lá e são vítimas. Por quê? Porque quando se oferece um tênis melhor, um dinheiro fácil, não precisa de trabalhar, tudo facinho, tudo vem na mão, então eles veem aquele recurso como o melhor recurso, porque isso daí também traz poder, traz luxúria, traz mulheres, é um mundo de ilusão realmente, mas só que o que acontece? Ali não é uma ilusão, ali é a realidade. Muitas das vezes a gente olha para aqueles meninos e daqui a alguns dias a gente passa lá na comunidade e não vê eles mais, e aquilo ali dói o nosso coração, porque a gente sabe que ali é um ser humano, é uma alma, é uma vida, é um menino que começou. Teve um dia que eu estava fazendo uma ministração, eu estava numa determinada boca de fumo, porque a gente não pode falar aqui, porque isso não é legal, né, gente? Aí eu peguei, olhei pro rapaz, eu falei assim, você quer ser vovô? Ele olhou para mim, encheu o olho de lágrimas. Aí ele falou assim, quero. Eu falei, você acha que dessa forma você vai chegar lá? Dessa forma? Essa é a saída que você quer? Rapaz, larga isso enquanto é tempo. Porque Juiz de Fora ela piorou muito no índice de criminalidade. Muitas das vezes as pessoas que estão aqui elas não conseguem entender a realidade. Tem lugares que eu entro que eu fico assustado aqui em Juiz de Fora. Não está muito longe do clima de Rio de Janeiro. Nossa conversa com o missionário vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o missionário Wanderson Luiz de Oliveira. Agora, missionário, quem acompanhou nossa conversa no primeiro bloco, onde o senhor está ministrando hoje em dia? Qual igreja? Como pode fazer para também participar? Hoje eu estou lá na Casa da Bênção, do bairro Cidade do Sol. Uhum. E o senhor sempre ministrou lá?
que acontece? O ministério missionário, eu vou em várias igrejas, eu faço palestras em várias igrejas, falando da palavra de Deus, falando da minha recuperação, falando daquilo que Deus fez na minha vida. Então, quando fala da palavra missionário, fala de alguém que está sempre circulando, nunca fica parado. Só que a gente tem que ter uma congregação, e é da Cidade do Sol, o pastor Marquinhos que esteve aqui, e é muito bom a gente estar falando sobre esse assunto. Eu sempre quis a oportunidade de estar falando sobre esse assunto e continuando a nossa conversa, que está maravilhosa, que está gostosa, estou gostando, estou me sentindo à vontade. Esse trabalho dentro da Boca de Fumo, ele é muito importante, porque a infantaria, não é isso? A infantaria é onde ninguém quer entrar, né? É o contato. Porque quando o dependente químico chega dentro da igreja, ali é uma proteção espiritual também, e é uma proteção que é Mas e quando você entra num lugar onde tem 20, 30, e ali você tem que estar ali sabendo conversar, tomar cuidado para não contrariar, porque aquilo ali é a vida deles. Tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus, ela não é uma palavra que a gente vai criticar, que a gente vai julgar, porque todos nós erramos, todos nós temos pecados. Eles estão ali, não é porque muitas das vezes eles plantaram para estar ali, mas é o que nós estávamos conversando. A sociedade muitas das vezes virou as costas para essas pessoas. E essas pessoas não souberam lidar com isso, como eu também não soube lidar. Mas é importante esse trabalho, a gente vê o brilho no olho dos meninos, a gente vê a alegria, muitos têm vontade de sair de lá, mas não tem força. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. É comum encontrarmos pais de família que falam, meu filho entrou na droga, eu não sei o que fazer. O que você me diz para isso? Na verdade, quando o filho entra nas drogas, a primeira coisa que o pai fica é arrasado. Realmente, eu já tive. Mas ele diz que não sabe o que fazer. O que ele deve fazer? O que deve ser feito, então, missionário? Primeira coisa, você não pode ser conivente. Porque se você também for conivente demais e não combater, o que vai acontecer? Você achar que é normal, né? Achar que é normal. Você tem que combater, mas tem que combater com carinho, com amor, mas também com disciplina também. Quando os meninos vão para a clínica, eu falo muito com eles, quando a gente está lá nas palestras, eu falo com eles, olha gente, quando vocês estavam lá no crack, por que vocês não sentiam a falta da mãe, do pai, da esposa, dos filhos? E agora vocês estão aqui chorando? Agora vocês estão aqui, eu quero ver, eu estou com saudade. Mas por que quando vocês tiveram a oportunidade de estar lá, vocês não abraçavam, não passavam os momentos felizes? Gente, toma cuidado, porque existe um período na vida de um ex-dependente químico chamado abstinência. Eu passei por isso. E a abstinência, ela faz... Diz que é dureza, hein? É dureza. Ela faz a gente usar o sentimento das pessoas. Olha só como é que o negócio é profundo. Muitas das vezes, quando a pessoa está na abstinência, ela consegue comover o coração das outras pessoas. Vocês já repararam quando chega uma pessoa e pede dinheiro vocês, ou a gente mesmo, você vê que eles falam e chegam até a chorar, se emocionar, mas aquilo chama-se abstinência. Um dia eu estava conversando com meu irmão também, ele passa por essa luz de dependência química. Um dia eu virei e falei com ele uma palavra dura, eu falei, Washington, meu irmão chama o Washington, falei, Washington, infelizmente, hoje, a nossa mãe é o crack, o nosso pai é o crack, nossos irmãos são crack e nossos amigos são crack. Por quê? Porque a gente deixou aquilo tudo para servir ao crack. E um dia também eu falei com ele, como é que pode, né, Washington? A gente está aqui porque era eu e meu irmão que usava junto. A gente usava dentro de casa. Minha mãe estava no cômodo, fazendo a comida, na cozinha, fazendo a comida, e as lágrimas desciam, porque havia um homem deitado, alcoolizado, que é meu pai, e 2 filhos usando crack no quarto. Imagine o que essa mulher passou. Imagine qual era o sentimento dela. Aí um dia eu falei com o Washington, eu acho que o negócio é feio mesmo. Uma pedrinha pequena dominou a gente. Existe um apelido que eles põem no crack que a gente até ri. Quando eu falo com os meninos morrem de rir. É mais antigo da época que eu usei o crack, que eu fiz uso do crack. Chama-se criptonita. Aí a pessoa fala assim, por que criptonita? Aquela pedra lá, né, aquele meteoro verde que nem o super-homem aguentava. Eu vou falar para vocês, nem o super-homem aguenta isso não. A pedrinha do crack. Mas você falou uma coisa interessante aqui.
Discernimento é outra palavra forte. Você discernir entre o mal e o bom. Porque a partir de agora eu vou mudar de vida. É só ter discernimento. É o momento que você começa a mudar. A hora que você começa a sair da droga. Enquanto você não tivesse discernimento de separar as coisas, você não consegue sair dela. É verdade. Missionário, o senhor trabalha, atua pela religião, tem uma entidade lá na Cidade do Sol, né? É. Mas a gente vê que muitas vezes a gente joga para o Estado a responsabilidade dessas ações, né, de combate às drogas, né, segurança pública. Como é que o senhor, estando nessas comunidades, hoje enxerga a atuação do Estado, né, sobretudo para dar uma segunda opção para essas pessoas, que, conforme eu falei na fala anterior, são de alta vulnerabilidade, né, estão muito carentes, né, não só da segurança pública, mas da educação, da saúde, enfim. Como é que o senhor vê hoje a atuação do Estado? Ela está perfeita, está correta, ou ainda carece de muita atuação desse setor público? Que a gente sabe, né, a família, a sociedade tem como base a família, e a droga está destruindo a família. É verdade. Eu vejo o Estado muito ausente mesmo. Quando a gente... Pode falar bem alto mesmo. A gente vê o Estado muito ausente. A gente não vê a presença do Estado. A segurança pública também está bem abaixo daquilo que a gente espera. E também a gente vê como é a ausência, sabe? Você não vê as pessoas lutando, você não vê o Estado entrando dentro desses lugares, entendeu? Dando aquela segunda opção para a pessoa, conversando, dando oportunidade. De vez em quando eu vou na boca, a pessoa fala, eu quero trabalhar, missionário. Eu quero uma oportunidade para me sair daqui, eu quero sair disso daqui. Mas a gente, como é um só... Entendeu? A gente não tem muitos contatos, a gente não tem ligação assim direta com o Estado. O que acontece? A gente fica ali de mãos atadas. Porque a gente vê o problema, mas por falta de recursos não podemos fazer nada a respeito do problema. A gente vê aquelas pessoas realmente querendo sair dali. Nem todo mundo que está ali quer estar ali, não. Nem todo mundo que está lá no crime não quer estar no crime. Nem todo mundo que quer estar na droga... Não é porque quer, é porque é a única opção de vida, pela baixa renda, pela vida também que passa difícil, entendeu? A vida é difícil, gente. A gente vê as pessoas lá, a gente conversa, a gente vê testemunhos e fica bobo com aquilo. Muitas pessoas não acreditam, mas tem pessoas que carregam geladeira nas costas para comprar o crack. Tem pessoas que vendem mantimento para comprar o crack. Tem pessoas que vendem os móveis todos, tem pessoas que perderam, tem pessoas, eu vou falar para vocês aqui uma coisa que vocês vão assustar, mas tem pessoas que já venderam as mulheres na boca para usar o crack. Então as pessoas, muitas das vezes, elas não entendem, elas passam longe. E quando você passa longe, você não entende. O dependente químico é uma coisa, a dependência química, quer dizer, é uma coisa que é avassaladora. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.